E se eu te falar que a Nezuko carrega com ela um trauma terrível, mas mesmo assim todo mundo decide ignorar esse trauma ou até mesmo fingir que nunca aconteceu? E eu não tô falando apenas dos personagens da obra, eu também tô falando da gente, nós, os fãs de Kimetsu. E aí galera, beleza? Sete aqui gente, no vídeo de hoje eu vim explicar pra vocês um pouquinho mais sobre o trauma que a Nezuko sofreu, que sofre até hoje na verdade, e simplesmente ninguém comenta sobre. E o desafio pra vocês hoje é deixarem um comentário aí no vídeo como se vocês fossem a Nezuko comentando no vídeo. E lembrando vocês, todos os membros do canal, sejam Hashiras ou Luas superiores, além de receber recompensas exclusivas por virarem membros aqui do canal, também tem os seus nomes aparecendo em todos os vídeos aqui do canal. Então não deixa de dar uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Bora de uma vez para a história do vídeo de hoje. Bom pessoal, acho que todo mundo aqui concorda que sofrer por conta de traumas ao longo da vida não é algo fácil de se lidar. Ainda mais quando a sua vida ela muda drasticamente da noite pro dia. E no universo de Kimetsu a gente tem uma personagem que simplesmente tem que carregar dia e noite esse trauma junto com ela no seu coração e na sua alma. E não é qualquer trauma não, tá? É um trauma gigantesco e horrível. Pra surpresa de 0 pessoas, eu tô falando obviamente dela, Nezuko Kamado, que teve que testemunhar toda a sua família ser brutalmente assassinada na frente dela. E pior ainda, não pôde fazer absolutamente nada sobre isso e nem conseguiria fazer se ela quisesse. Imagina comigo, você tá ali vivendo sua vida, momentos felizes com as pessoas que você mais ama, só que de repente, de um minuto pro outro, tudo muda. Um homem surge do nada e tira todas essas pessoas importantes pra você num minuto, assim, num estalar de dedos. Eu não sou perito em psicologia, em trauma, nem nada do tipo, mas eu só acho que não deve ser fácil de lidar com isso. Tá certo que a Nezuko não ter morrido nesse massacre já é um milagre por si só, até porque a gente sabe que ela foi a única a ser transformado num demônio por conta do sangue ingerido. Só que é nesse momento que a situação começa a ficar mais complicada, porque como se já não bastasse você ver todas as pessoas que você ama morrerem na sua frente assassinadas, você é transformado na criatura que matou toda a sua família. Meus amigos. Pois é, sempre dá pra ficar pior. Imagina você ser forçado a viver o resto da sua vida como um monstro. Diz pra mim, pessoal, na sinceridade, o que vocês fariam numa situação dessas? Hipoteticamente, é claro. Se vocês estivessem no universo de Kimetsu no Yaiba, o que vocês fariam no lugar da Nezuko? Já comenta que eu quero saber a opinião de vocês nesse momento. Sem contar um detalhe super importante, que a partir desse momento que a Nezuko se transformou num demônio, ela tem que viver cada segundo da sua vida lutando contra os seus sentimentos, emoções e tentações de agora ser um demônio. Ou vocês acham que é fácil pra ela lidar com essa vontade de devorar as pessoas simplesmente porque agora ela tem esse instinto natural? Ela de alguma forma precisaria saciar a sua fome. A gente sabe que ao decorrer da história de Demon Slayer, a Nezuko aprendeu um jeito de contornar esse problema dormindo. E não é dormindo pouco não, é dormindo muito. Mas mesmo assim, não deixa de ser difícil. Mas lembra que eu disse pra vocês que tudo sempre pode piorar? Na história de Demon Slayer, a gente sabe que a Nezuko sempre parte em missões junto com o seu irmão, né? O único irmão vivo que restou pra ela, o Tanjiro, pra poder salvar as pessoas e ajudar os outros. Mas mesmo assim, ela continua sendo julgada o tempo inteiro e até odiada por muitos dos caçadores da corporação. A gente sabe que no fim das contas, a Nezuko é pura de coração. Mas mesmo assim, ela tem que viver por baixo dessa máscara de demônio, que é essa transformação de Oni na vida dela. E se a gente der uma avançada no tempo, ou melhor, uma avançada na história de Kimetsu, a gente consegue ver mais uma vez a história piorando. Pois é, eu sei que nesse momento você deve estar pensando, pô, a história da Nezuko é triste, eu já sabia disso, mas eu acho que eu nunca tinha parado pra analisar dessa forma. Bom, acontece o seguinte, pessoal, lá no arco da segunda temporada, no arco do Distrito do Entretenimento, a gente consegue ver a Nezuko tendo que lidar mais uma vez com os problemas de ser um demônio. A gente vê ela tendo que lidar com o seu trauma que ela carrega o tempo inteiro com ela mais uma vez. Só que dessa vez de uma forma muito, mas assim, muito mais intensa. Durante a batalha contra a Daki, a Lua Superior 6, a gente vê ela evoluindo de forma e atingindo o que seria o seu potencial quase máximo como demônio. Ela atinge a sua forma de Oni mais avançada, com chifre e tudo. Porém, junto com tudo isso, todas as suas emoções e vontades de demônio também tentam assumir e controlar o seu corpo e a sua mente. Toda a raiva que a Nezuko esconde dentro dela, ela acaba liberando contra a Daki durante a luta. E não é à toa que a Nezuko amassa a Daki na porrada, mesmo ela não tendo ainda tanta experiência em combate quanto a Daki tem, por exemplo. Porém, a gente pode falar que ela é um pouquinho sortuda assim, porque a regeneração da Daki, que já é muito boa, nem se compara à da Nezuko, que se descobre ser uma das melhores regenerações de demônio. E se a gente for falar da arte demoníaca de sangue, por exemplo, meus amigos, a da Daki é muito pior do que a da Nezuko. A da Nezuko eu diria até que é um counter da habilidade da Daki. O sangue queimando, explosivo lá é coisa de doido. E nesse arco, inclusive, a gente quase vê a Nezuko quebrando completamente tudo que ela acredita, todos os seus ideais por completo. E por muito
muito pouco isso não aconteceu, porque ela quase matou uma humana que estava sangrando por perto depois da batalha contra a Daki. Se não fosse o seu irmão, o Tanjiro, para conseguir conter ela e fazer ela voltar ao normal, a gente poderia sim ter visto o fim da Nezuko naquele momento. Ela poderia ter se perdido para sempre, e apenas restado o seu lado demônio. Imagina comigo a dificuldade que deve ser lidar com tudo isso. No fim das contas, a gente não tá falando de um trauma normal, que um ser humano passa ali por uma situação que traumatiza a vida dele e ele tem que lidar com tudo isso. Gente, ela virou um demônio, outro ser, outra criatura, um monstro. Não tem o mesmo peso que um trauma de um ser humano. É muito pior. Mas na minha opinião, essa experiência da Nezuko ter quase perdido o controle e quase ter devorado uma humana é de certa forma benéfica para ela. Até porque essa experiência fez ela se tornar mais forte e aprender a controlar esses sentidos, essas vontades. Ou melhor, esses impulsos desse instinto de demônio. Vocês conseguem entender a complexidade desse personagem que simplesmente as pessoas decidem ou ignorar ou fingir que não estão vendo? Ou falar que não é pra tudo isso? Eu sinceramente acho que são dois problemas nisso tudo. O primeiro pra mim é que por algum motivo a autora de Kimetsu decidiu não explorar mais esse lado da personagem da Nezuko, que constantemente tem que viver e sofrer com as consequências de ter se transformado no Oni. Talvez seja porque a história no fim das contas foi muito rushada, principalmente depois da metade do mangá, mas isso seria assunto pra outro vídeo. E o outro problema, na minha opinião, é do próprio público, que de certa forma não valorizou tanto esses aspectos do personagem e nunca tentou se aprofundar mais na complexidade do personagem. Até porque, vamos ser sinceros, tem muita gente que só consegue ver a fofura da Nezuko e apenas isso. E talvez se eu fosse pensar num terceiro problema aqui e agora, nem mesmo os Hashiras da obra e outros personagens durante muito tempo sequer tentaram entender o lado da Nezuko. Beleza, eu sei, todo mundo ali odeia demônio e quer que todos morram, não querem nem saber. Mas ninguém achou estranho um demônio ajudando os humanos durante tanto tempo? Ninguém achou esquisito a ponto de, cara, talvez eu devo escutar a história dessa menina. Imagina se eles tentassem entender a gigantesca dor que a Nezuko carrega na situação que ela tá. A Nezuko, no fim das contas, pra mim é uma personagem que tá ali não é só pra alívio cômico, como muita gente acha que é. Não é só uma personagem fofa, que tá ali pra fazer Mas uma coisa é fato, a Nezuko merece sim mais reconhecimento pela personagem que ela é. Sofreu diversas perdas durante a sua vida e ainda passou anos lutando contra si mesma, então ela merece mais elogios do que apenas risadas. De certa forma, esse vídeo meio que é pra mostrar um outro lado da personagem que talvez muitos de vocês nunca tenham analisado melhor, e o vídeo também é de certa forma pra fazer aquele desabafozinho, porque eu gosto muito da personagem da Nezuko e eu acho que ela merece sim mais valorização. Então se você chegou até essa parte do vídeo, eu quero que você comente a hashtag NezukoPica. Não esquece de ativar o sininho do canal, se inscrever rumo a 1 milhão de inscritos. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!